Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é muito bom estar com vocês nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida da nossa liderança, apóstolo Léo Fusaro. É sempre uma responsabilidade subir nesse púlpito, uma vez que a palavra de Deus é tratada com muita seriedade nesse lugar. E eu tomo esse lugar, esse púlpito, essa oportunidade com muito temor no meu coração. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do pastor Alexandre, meu líder, meu instrutor nessa casa, e pela vida de todos os obreiros, amigos, pastores e irmãos. Amém? Você que veio hoje pela manhã ouviu uma palavra maravilhosa da parte de Deus pela vida do pastor Alexandre, e Deus tem uma palavra ainda para nós nessa noite. E você vai ver que a palavra que Deus começou a falar hoje pela manhã conosco, ela continua falando conosco hoje à noite também. O texto que eu quero ler com você está no livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 9. Josué, capítulo 1, verso 1 ao verso 9. O tema da palavra é essa: esforça-te. Deu certo aí? Esforça-te. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, esse será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Senhor, meu Deus e querido Pai, ainda em oração na tua presença, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos permitido oferecer ao Senhor nesse culto. Obrigado pelos louvores que o Senhor nos permitiu oferecer, Senhor, com as nossas vozes, com a nossa alma, com o nosso fôlego. Obrigado pelo privilégio de poder servir o Senhor com a primícia dos nossos bens e com a oferta que trouxemos tão gratamente ao Senhor diante do teu altar. Obrigado por estarmos aqui presentes nessa noite, pela liberdade que temos de cultuar o Senhor. Até aqui, Senhor, o culto foi oferecido daqui para aí. Nós te pedimos que o Senhor reverta as coisas e que nesse instante seja do teu trono para a terra, a fim de que nós que aqui estamos recebamos o melhor do Senhor, provindo do teu coração para o nosso coração. Nós não precisamos ouvir voz de homem, porque o homem é falho. Queremos ouvir a voz do teu Espírito, que é poderosa, que fala muito mais do que aos ouvidos, que toca o profundo da alma e anima o espírito. Essa é a voz que nós queremos receber. Fale conosco, seja honrado, seja glorificado e exaltado no meio da tua igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe, tome seu assento no nome de Jesus. Queridos, rapidamente, fazendo uma abordagem histórica, a aproximação mais distante, contextual desse texto está nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, os também chamados livros da lei. Lá conta a história de Deus
criando a humanidade, tentando trabalhar com o homem se desviando de Deus. Deus refaz a história da humanidade, vê que o coração do homem é duro, então Deus deixa de trabalhar de uma forma geral e começa a trabalhar de uma forma mais singular. Escolhe um homem na terra de Ur, começa a caminhar com ele, faz uma promessa para uma herança daquele homem, um povo que viria depois dele. Esse povo vai vir através da sua descendência, ficam 430 anos presos no Egito, e depois são libertos por um grande homem chamado Moisés, que foi líder desse, que é o protagonista desse texto que lemos, Josué. Moisés, durante 40 anos, caminhou com o povo de Israel no deserto, e os conduziu até esse instante nas planícies de Moabe, para tentar adentrar na terra prometida. O último desses livros, dos 5 primeiros livros da lei, é Deuteronômio, que o seu significado é literalmente repetição. Repetição por quê? Porque a primeira geração que saiu do Egito, com a promessa de entrar na terra, não entrou. O povo morreu no deserto. Logo, eu tenho uma primeira aplicação aqui nessa noite para você. Quem tem promessa, morre sim. Se você for desobediente, você morre sim. Tem uma palavra, tem um hino que diz: quem tem promessa de Deus não morre não, morre sim. Aquela geração saiu com a promessa de entrar na terra, mas pela desobediência não entrou. Nós aprendemos de fato o que Deus estabelece na sua palavra é princípios. Cumpra princípios e Deus vai cumprir promessas. Desonre os princípios que você colherá juízo. Então esse é o fator que a palavra de Deus deixa de forma clara, audível, para mim e para você. Outro fato é que durante 40 anos o povo estava andando em volta do monte. Deuteronômio capítulo 2, Deus olha para Moisés e diz: fala para o povo parar de andar em volta do monte. Faz eles subir para o norte, porque eu quero que eles adentrem a terra. Segunda aplicação nessa noite: Deus não quer que nós vivamos em ciclos que não nos levam a lugar nenhum. Deus quer que nós avancemos na vida para a direção da palavra dele para a nossa vida. Não é porque papai fez, avô fez, bisavô fez, porque o que a minha família fazia assim dava certo. Deus não quer isso para mim e para você. Esses ciclos fizeram eles ficarem para trás. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: pare de viver ciclos repetitivos que não te levam a lugar nenhum. Avance para a direção da palavra de Deus. Estabelecido esses 2 pontos, Deus chama Moisés e fala: Moisés, você não vai entrar na terra, mas Josué vai. Anima ele, fortalece ele, porque ele vai conduzir esse tão grande povo para conquistar aquela terra. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que toda vez que Deus vai escolher alguém, Deus faz algo grandioso. Ele procura pessoas que parece que eu e você não escolheríamos. Eu trabalhei 14 anos na frente de um grupo de acessórios para carros no Brasil. E sempre que eu ia contratar alguém, eu contratava alguém que era bom no ofício que ia fazer. Se fosse um vendedor, se fosse um instalador na área mecânica, ou um instalador na área elétrica, tinha que ser bom no ofício. Não podia caminhar naquele propósito se não fosse capacitado. Mas quando eu olho Deus ele faz exatamente comigo e com você o contrário. Ele escolhe alguém improvável no meio de muitos. Vai lá no Ceará e pega o Joel. Vai lá no Rio de Janeiro e pega o Rangel. Vai lá em Curitiba e pega o Bim. Vai lá no Rio de Janeiro e pega o Brinco. Vai lá na Bahia e pega outro. Vai lá no Sul e escolhe mais um. É ele que vai escolhendo aqui e acolá. E vai levantando, vai chamando. E ele pega essa pessoa, separa essa pessoa, capacita essa pessoa. E depois com graça usa essa pessoa para abençoar outros também. Ele empurra sempre para cima, nunca para baixo. Salmo 113, verso 7, verso 9. Olha o que é que ele fala. O texto diz: ele levanta do pó necessitado
e do monturo simples, e faz sentar no meio dos príncipes do seu povo. Foi o que ele fez. Quem é o rei do reino de Deus é o Senhor. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos, nosso irmão, Senhor que nos garantiu a herança eterna. Logo, se Deus é rei e Jesus Cristo é Senhor, nós somos os príncipes e princesas que Ele escolheu para ser o seu povo. Foi Ele que nos fez, nos escolheu. Nunca joga para baixo, sempre é para cima. Ah, eu não posso. Ele diz, eu posso, vamos. Ah, eu não faço, não se preocupe, a força é minha, deixa que eu faço. Mas eu não sou capaz, não se preocupa, você é vaso, quem enche você sou eu. E Ele vem e capacita. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Deixa Ele completar. A realidade aqui então é clara. Deus escolhe Josué. Mas no contexto do chamado de Josué, nós vamos perceber que Josué está cansado. E aqui vai a primeira lição para mim e para você. Coloca a primeira lição aí, por favor. Uma direção ao cansado. Pastor, como é que o senhor sabe que Josué está cansado? Eu sei por 4 evidências que o texto me mostra. Primeira evidência que ele está cansado. Moisés morreu. Isso aqui é muito forte para mim e para você. A morte de um grande líder. Moisés foi um líder tão grande no meio dos judeus, que quando Jesus veio à terra, o Filho de Deus, os judeus tiveram dificuldade de aceitar o Filho de Deus, porquanto eles tinham o grande profeta Moisés. Muitos deles se apegaram à lei e esqueceram da graça. E ainda não aceitam Jesus muitas vezes como seu Messias, porque se apegaram a Moisés. Era um líder, grande referência. Havia relacionamento, história de caminhada, havia impacto na história. Moisés morreu, e isso causa comoção no meio do povo. Por quê? Aplicação: o luto traz abatimento. Vou aplicar para você. Relacionamentos que se foram, o luto traz cansaço. Referências que estiveram ao nosso lado, mas que partiram, traz cansaço. Que cansaço, pastor? Como psicanalista, cansaço emocional. Você começa a entrar em decaída emocional, você começa a entrar numa espécie de depressão. Você não percebe, mas você fica sem vontade de avançar, sem vontade de romper. Parece que você perdeu o norte, a referência, e agora? A mudança de um ambiente de relacionamentos para outro ambiente, de uma nação para outra nação, são lutos que a gente passa. Relacionamentos que estavam bem estabelecidos, de repente acabou, e agora? Luto, você passa por ele. Eu estava numa igreja, mudei de um ministério para outro, agora tenho que me reencontrar novamente. Luto, você passa por ele. E você está tentando se achar, e aí você se cansa, não sabe o que está acontecendo. Essa palavra é para você. Deus está falando. Segunda evidência, era uma tarefa difícil. Era uma tarefa difícil porque Josué tem que levar o povo a entrar na terra prometida. E Josué sabe que a tarefa é difícil porque lá tem gigante. E o povo da terra não vai ceder fácil. E a aplicação é desafios após desafios cansam. Ou como foi difícil sair do Brasil. Planejei para mudar. Aí tive que vender tudo. E aí foi correr atrás do visto. E aí tive a expectativa da entrada. E será que a imigração vai deixar eu passar? E passei. E o aluguel da primeira casa. E o primeiro trabalho. E se achar na escola. E o inglês. E tanta coisa. E o novo ministério. Será que vão me aceitar? Será que vão me rejeitar? E o relacionamento com os novos irmãos na nova terra? Como é que vai ser? Desafios após desafios cansam. E é por isso que Deus está falando. Deus falou com Josué e está falando comigo e com você. Terceira evidência, esperança demorada. Josué teve que peregrinar 40 anos. Ouça, com 40 dias,
Israel poderia ter entrado, mas não entrou. Eles andaram mais 2 anos. Ao findar de 2 anos, eles pararam nesse mesmo ambiente, Cades Barneia, e podem entrar. Moisés separa 12 espias, conforme Deus havia dito, envia para a terra. 10 voltam com um diagnóstico ruim e 2 apenas com um diagnóstico bom. Os 2 que voltaram com um diagnóstico bom são os únicos que vão entrar na terra depois. Mas eles não entram sozinhos. Eles vão ter que esperar mais 38 anos para poder entrar na terra. Esperança demorada. A palavra de Deus, Provérbios 13, verso de número 2, o texto diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração. Algo que você está esperando e ainda não aconteceu. Algo que você tem uma expectativa, um sonho, mas ainda não se realizou. Ah, mas Deus me prometeu me usar poderosamente. Ah, mas Deus disse que naquela terra eu iria conquistar. Eu estou aqui, cadê a conquista? Deus disse que o meu casamento seria bom, que eu iria ganhar bem. E há tantas promessas. Está demorando. Está difícil. Já completou 38 anos. Espere um pouquinho mais. Essa palavra também é para você. A quarta evidência. Essa quarta evidência fica claro. É Deus falando com ele. Dizendo, tem bom ânimo, esforça-te. É Deus dizendo, tenha coragem, Josué. Deus na sua presciência. Deuteronômio 3, 28. Deuteronômio 31, 6 e Deuteronômio 31, 7. 3 vezes Deus diz a Moisés para ele renovar as forças de Josué e animar Josué, porque ele faria o povo entrar na terra. Agora Deus vem a Josué, aqui no capítulo 1, e repete a mesma palavra 3 vezes. Olha para ele e diz, anima-te, esforça-te, anima-te, esforça-te, anima-te, esforça-te. Por que Deus repete tanto? É um pai ensinando um filho. A repetição nos faz internalizar. A repetição nos faz aprender. A repetição nos faz entender a lição. Não é para desanimar. Não é tempo de voltar. Não é tempo de desistir. Anima-te. Levanta-te. Acredita. Renova o teu espírito no Senhor. Esforça-te na fé. E continua a caminhada. Deus falou com Josué. Deus também está falando comigo e com você. Porque Ele sabia que Josué estava cansado. E Ele sabe que a gente também se cansa. Por que Ele escolheu Josué? Por causa do histórico dele. E qual que é o histórico que ele tinha? A Bíblia vai colocar pelo menos alguns. A gente fica evidentemente claro que ele sempre foi alguém que caminhou do lado de Moisés. Isso fala de 2 coisas. Fidelidade e lealdade. Fidelidade fala de caminhada fiel ao lado de alguém dentro do relacionamento. E lealdade fala de caminhada fiel ao lado de alguém dentro do mesmo propósito. Se no relacionamento ele foi fiel com seu líder, no propósito e na visão ele também sabia para onde iria caminhar. O pastor Alexandre repete muitas vezes em cima do púlpito. O apóstolo é quem tem a visão, mas nós internalizamos a visão e avançamos na mesma direção. Você quer romper na vida? Quer vencer? Caminhe em fidelidade. Caminhe em lealdade. Ao lado daqueles que Deus colocou na sua vida como líderes. Como alguém que vai guiar a sua história. Ouça isso. O texto também vai deixar claro que ele quase não aparece. No contexto da história, a gente pode contar numa mão quantas vezes ele apareceu antes de ser escolhido por Deus. E aqui fica claro outra coisa. Humildade e dependência. Quem aprende estar sob liderança, um dia vai estar sobre sendo liderança. Quem nunca aprendeu estar sob, nunca vai estar sobre.
Mas quem aprendeu sendo humilde, aprendendo, sentando, internalizando, observando, permitindo ser conduzido, um dia vai poder também se levantar para poder conduzir e organizar e direcionar a vida de muitos. Você entendeu? Diga amém. Agora ouça bem o que eu vou dizer para você. Deus escolheu Josué. Deus sabia que ele estava cansado. E essa palavra aqui foi para ele. E ouça o que eu vou dizer para você aplicando essa porção nessa noite. Deus sabe dos seus lutos. Deus sabe das suas lutas. Deus sabe quantas vezes você tem dito: Senhor, está demorando, está difícil. É Deus que fala a você nesta noite, trazendo para você o entendimento de que você precisa renovar o ânimo nele. Esforçar-se para continuar na jornada. Porque foi o Senhor que te escolheu para o propósito que Ele colocou na sua vida. Em especial para estar aqui também nessa noite ouvindo esta palavra. Isaías capítulo 40, verso 28 ao 31. A Bíblia diz assim: será que você não ouviu falar do Deus Criador de toda a terra? Aquele que não se cansa, nós cansamos, aquele que não se cansa e nem se fadiga. É Ele que fortalece o que está cansado. Ele fortalece eu e você. Anima o abatido. É Ele que faz isso comigo e com você. O jovem na sua robustez cansa. O moço tropeça e cai. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão, não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. A promessa de Deus para mim, para você é essa: eu quero que você renove as suas forças. Espere em mim, que eu farei isso na sua vida. Porque o que espera no Senhor toma novas asas, entra numa dimensão espiritual. Que você viveu atrás foi muito bom, mas Deus está te chamando para um novo nível, para um novo voo, para um tempo novo entre Ele e você. Correr e não se cansar. Deus está dizendo: você vai fazer as carreiras dessa vida, vai ter os dias de trabalho, vai ter os dias de corrida, vai ter os dias de envolvimento com as suas necessidades financeiras lá fora. Você vai correr, mas o Senhor também vai te renovar, vai renovar as suas forças para você continuar a jornada. Mas ainda a promessa final: você vai caminhar. E esse caminhar aqui fala de vida eterna. Você vai caminhar e não vai se cansar. A caminhada para o céu ainda não chegou. Por que você está querendo desistir? A caminhada para o céu ainda está acontecendo. Por que você está querendo parar? Não pare. Continua. Essa palavra é para mim, para você. Amém? Segunda lição. Dias difíceis são reais, mas Deus será conosco. Deus olha para Josué e diz: eu sou contigo. Por onde você andar, eu vou junto. Você não vai só. Deus olha para ele e diz: todo lugar que você vai pisar, eu vou te dar por herança. A questão é que muitas vezes nós pensamos que estamos sós. Nós não lembramos do que a palavra diz. E a solidão é algo terrível que abate o ser humano. São 25 anos de ministério, 16 de pastoreio. E já vi muitos viúvos e muitas viúvas com dor da perda daquele ente que partiu. A solidão, no meio da família, mas a solidão porque alguém se foi. Já vi viúvo bater na cabeça na lápide da esposa dizendo: você me deixou. Já vi viúva com a foto do marido na mão dizendo: seu covarde, você me abandonou. Solidão. A solidão é algo terrível que invade o coração. É tão terrível que dentro de uma prisão, um meio social terrível, maligno, articuladamente ruim, há um lugar ali chamado solitária. E as pessoas preferem ficar no meio desse meio social ruim do que ir para a solitária.
Um cubículo onde o indivíduo fica só, num buraco ali escuro e abandonado. E essa palavra, Deus olha para Josué e diz: eu não quero que você se sinta só, você não está só. Mas às vezes, nós pensamos que estamos. Às vezes nós condicionamos a nossa mente a achar que está. Às vezes nós nos colocamos na condição de isolados. Às vezes nós queremos fugir, nos esconder, quando na verdade nós deveríamos ficar na frente de batalha. A solidão é o fator real, como as lutas também são. E o problema de muitas igrejas não dessa. Uma boa maioria tem ensinado crentes que a vida é só alegria, só festa, é só pisar na cabeça do diabo. Se Deus é por nós. Só que aí vem um dia mau. E a nossa vida é composta de dias bons e dias maus. O dia que você bate o carro. O dia que você pode capotar o carro. O dia que você pega um carro na highway. Um dia que o seu carro é roubado. Um dia em que o cartão é clonado. Um dia em que a bolsa é roubada. Um dia em que o cheque é falsificado. Um dia em que você recebe o calote de alguém que você confiava. O dia em que você tem um dente doendo e o dentista diz: é canal. Pedra no rim. Um câncer. A morte. Perdeu o emprego. Não arranja emprego. A porta permanece fechada e as contas continuam a chegar. Dia mau. Quem já não passou por um dia assim? Efésios 6:3. O texto diz assim: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir o diabo no dia mau. Havendo feito tudo isso, ficar firmes. Consciência de salvação. Justiça de Deus. Fé e espada da verdade. Cinturão da verdade, produtor de vida. Os pés preparados com a preparação do evangelho, para onde você for, a palavra se anunciada. Deus está dizendo: eu preciso me encher daquilo que é de Deus. Conteúdo que eu falo, que eu exponho na minha boca, na minha voz, que eu verbalizo, é o conteúdo que a minha alma está cheia. Analise o que é que você tem falado muito. O que é que tem saído da sua voz? O que é que tem saído de você? Quer vencer o dia mau, tem que se revestir de Deus. Porque haverão dias difíceis. João 16:33, olha o que Jesus disse: eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim: calma, gente, vai ter dificuldade aqui mesmo. É isso que ele está dizendo. Fique calmo, fique tranquilo. Vai ter dias de provações aqui na terra mesmo. Pode ter certeza disso, mas eu venci. E se nós pegarmos o modelo de Jesus, nós também iremos vencer em nome do Senhor. O dia de prova, o dia de dificuldade não significa a ausência de Deus. Não significa. Atos 16. Paulo está levando o evangelho com a caravana missionária. Pretende entrar na Ásia, o Espírito Santo diz não. Ele volta para Trode. Na madrugada tem uma visão. Um homem aparece para ele e diz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo vai parar em Filipos. Em Filipos, pregando o evangelho, uma moça tomada pelo espírito de adivinhação recebe uma oração e é liberta. Por que ela foi liberta? Paulo e Silas recebem chicotadas e vão parar dentro de uma prisão. O que é que eles estavam fazendo de errado? Nada. O que é que eles estavam fazendo? Anunciando o evangelho e libertando vidas. E onde eles foram parar? Numa prisão. Há dias bons, mas também há dias maus. Há dias em que nós vamos sorrir, mas haverão dias que nós precisamos nos apegar na fé no Senhor e pedir para Ele guardar os nossos sentimentos, as emoções e nos fazer firmarmos com Ele na caminhada. Porque serão dias desafiadores. E aí, machucados nas costas, preso em troncos, na madrugada, o que é que você iria fazer? Eles foram cantar.
Eles foram adorar. E a Bíblia diz que de repente aconteceu algo. Há um tremor naquele lugar. E o que se move naquele ambiente em que Deus é convidado através do louvor para se manifestar, são as cadeias. Todas as cadeias caem. E o povo de Deus se levanta. O carcereiro, vendo aquilo ter acontecido, pensando que todos haviam fugido, pegou a espada, ia se jogar em cima. Paulo disse: não faça nenhum mal, todos nós ainda estamos aqui. Aquele homem, comovido, perguntou: o que é que eu faço para ser salvo? Ele crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo estava preso, aproveitou a oportunidade, o evangelho foi anunciado. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito Santo impediu que ele fosse para a Ásia. Ele foi parar em Filipos. Em Filipos ele teve uma batalha espiritual. Uma vida foi liberta, uma família foi salva. O evangelho entrou em Filipos, se estabeleceu uma igreja. Depois ele escreve a carta aos Filipenses. De Filipos, do porto de Filipos, o evangelho vai para a Europa. Da Europa vai parar nas Américas. Aquilo que Paulo suportou lá atrás redundou em glória, graça e misericórdia de Deus na minha e na sua vida. Nós estamos aqui porque o evangelho prevaleceu no dia das dificuldades lá atrás. Nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Deus está falando comigo e com você. Até dias difíceis poderão existir, mas nós temos a garantia da presença de Deus. Os resultados serão grandiosos na sua vida, em especial no reino de Deus. Marcelo, Harry, vocês estão indo para o Japão. Leve essa palavra, firme, fortes, fortalecidos. Deus irá fazer grandes coisas naquele lugar. Guarde essa palavra no seu coração. Terceira lição: nas batalhas Ele nos fará. Verso 5, ele disse assim: ninguém te susterá diante de ti. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Não te deixarei, nem te desampararei. Como eu fui com Moisés, assim eu também serei com você. Esse ninguém aqui se refere a pessoas que se levantarem ou situações difíceis que ele poderia ser desafiado a passar. Josué aqui está ouvindo a voz de Deus, dizendo para ele: não haverá batalha na sua vida que você não consiga vencer, porque eu serei com você. Deus não está dizendo que não vai haver batalha. Deus está dizendo que vai haver batalha. Só que Ele vai vencer a batalha que tiver, porque a presença de Deus será real. É a voz de Deus falando ao profeta Ezequiel. O povo está no cativeiro. E aí Deus se revela com uma voz poderosa. Deus olha para Ezequiel e diz: fala para o povo que o meu nome agora no meio do povo é Jeová Chamar, que significa Deus está aí. Mas nós estamos em cativeiro. Pois é, mas a minha presença também vai estar com vocês. Mas passou o Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Vai estar conosco todos os dias. Antes de subir ao céu, Mateus 28, 29, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com a gente. E aí a beleza de tudo isso, ele diz: eu vou. E quando eu for, eu vou enviar o Consolador, que testificará de mim. E o Consolador está conosco. No Antigo Testamento, alguns profetas e reis e sacerdotes recebiam uma visitação do Espírito de Deus, os ungidos. No Novo Testamento, Deus se torna gente, caminha entre nós, entre os homens. Mas Ele sobe aos céus. E quando Ele sobe aos céus, Ele envia o Espírito. E hoje, muito mais privilegiado do que alguns do Antigo Testamento, alguns receberam porção. Mais privilegiado do que alguns do Novo Testamento que receberam a visitação entre eles. Nós temos a presença em nós, habitando dentro da gente. O Espírito do Senhor habita na sua vida. Saiba conversar com Deus.
No dia da dificuldade, você vai se tornar imbatível, porque Deus está com você. A promessa é: ninguém te susterá, ninguém se susterá diante de ti. Deus está dizendo: não haverá inimigo que você não vença, nem força opositora que te pare. Não haverá prova que você não seja aprovado, ou tentação que você não consiga vencer. A promessa de Deus é em todos os dias da sua vida, na tua maratona para o céu, 25.550 dias, 70 ou 80 anos, Deus está prometendo: eu estarei com você. Essa é a promessa do Altíssimo. Ele está dizendo: do jeito que eu fui com Moisés, eu também serei com você. Conforme eu fui com pastores no passado, com líderes no passado, com homens e mulheres de Deus no passado, heróis da fé, eu também sou com a igreja Lifehouse aqui em Orlando. Eu sou com João, eu sou com a Maria. Eu não sou um Deus impessoal, eu sou um Deus que se levanta com você, caminha com você, senta na mesa do café da manhã com você, dirige para o trabalho com você, está com você dioturnamente. Ele é o meu Deus e o teu Deus. É Ele que te capacitará, e é Ele que te tornará imbatível. E para finalizar, a última lição: quer vencer? Siga o plano. Caminhe na direção. Vá em frente. Verso 7, ele disse assim: não te desvies dessa lei. Olha o plano. Não te desvies dessa lei, nem direita, nem esquerda. Fala comigo assim: vai reto. Não aparte da sua lei o livro dessa boca, não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho. O segredo aqui é a palavra. De onde vem a direção de Deus? Da palavra. Onde eu vou renovar minha fé? Na palavra. Onde eu vou renovar o meu ânimo no Senhor? Na palavra. Onde no dia mau eu vou tirar forças para me reerguer? Na palavra. Como é que o poder de Deus vai se evidenciar na minha vida? Quando eu buscar a palavra. Deus está ensinando a Josué um princípio de exclusividade. Deus está dizendo para ele que eu tenho um modelo de não compartilhamento. Hoje todo mundo compartilha tudo. Deus está dizendo: eu não. Deus está dizendo: o modelo, Josué, é a minha palavra e a minha direção. O meu modelo, Josué, ou eu sou eu, ou é o mundo para você. Mas eu não abro mão do meu modelo. O que Deus está dizendo: ou é a minha vontade, ou é a tua vontade sem eu. O que Deus está dizendo: ou eu sou o seu dono, ou você é o dono de si mesmo. Exclusividade. Nem para a direita e nem para a esquerda. Lutero diz que há dois tipos de pessoas nesse mundo: aqueles que dizem a Deus: seja feita a tua vontade. E o outro grupo são de pessoas a quem Deus se dirige e diz: então se faça a vontade de vocês. Mas Deus só trata com o primeiro grupo. Só com o primeiro grupo. A ordem de Deus é: não aparte o livro desta lei da tua boca. Permita, irmão e irmã, ler a palavra, declarar a palavra, orar a palavra, profetizar a palavra. Mateus 12:34, Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Você quer ser cheio de Deus? Se encha da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17, e o ouvir a palavra de Deus. Eu quero ter mais fé.
Leia a palavra. Eu quero orar corretamente. A palavra. Eu quero me encher dos dons. Vá para a palavra e você vai aprender. Eu quero ser um vaso útil na mão do Senhor. Vá para a palavra. Eu quero ser um missionário. Vá para a palavra. Eu quero ser um pastor. Vá para a palavra. Eu quero ser um ensinador. Vá para a palavra. Eu quero ser um intercessor. Vá para a palavra. Eu quero ser alguém que atua na igreja do Senhor, limpando o chão. Vá para a palavra. Não tem outro caminho, é na palavra de Deus. Precisamos nos encher dela. Ela é poderosa para transformar qualquer um. E ela não precisa que você a defenda. A W. Tozer diz assim: não precisa ninguém defender a palavra de Deus. Ela é um leão. Solte ela, que na sua força ela defenderá a si mesma. Vá para a palavra, lâmpada para os meus pés. Eu quero acertar o caminho de hoje. Eu preciso ver o meu passo de hoje. Lâmpada para os meus pés, mas luz para o meu caminho. Eu quero saber onde eu vou chegar. Então, luz para o meu caminho, lâmpada no passo de hoje e direção para a chegada na manhã é a tua palavra. Vá para a palavra. Não se aparte do livro desta lei. Nós somos chamados para a conservação da alma diante do Senhor em fé. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, verso 35 ao 39, ele vai dizer assim: porque depois de haverdes feito a vontade de Deus, ainda perseverando um pouquinho mais, vocês vão ver a promessa sendo cumprida, porque ela redundará em grande e avultado galardão. E ele vai e completa dizendo: porque aquilo que há de vir, virá, não tardará. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Porque nós não somos como aqueles que retrocedem para a perdição. Verso 39. Nós somos como aqueles que guardam pela fé, conservam pela fé, para a proteção da sua alma. Fique firme no Senhor. A ordem do Senhor foi para ele: quer vencer? Siga o plano. E o plano na direção de Deus está na palavra. Eu finalizo dizendo para você: Deus sabe dos lutos, Deus sabe das lutas, Deus sabe da demora. E é por isso que Ele está falando ao cansado aqui nessa noite. Ele sabe dos dias difíceis que virão, mas Ele garante a sua presença ao seu lado, que vai trazer resultados grandiosos. Ele vai te capacitar e vai te tornar imbatível. Quer vencer? Siga o plano. Caminhe na direção de Deus para a sua vida. E aí a ordem é: passe o Jordão. Passe o Jordão. Porque a ordem do verso 2 é: eu dou essa terra a vocês. Você já está aqui no novo relacionamento. Você já está aqui na nova terra América. Você já está aqui na nova igreja. Você já está aqui na reconstrução espiritual sua e da sua casa. Você já está aqui num novo momento. Mas tem que passar o Jordão. Do lado de lá não tem mais nada. Joga a caixa de iPhone fora. Perdeu, perdeu. Já ficou para trás. Avance para ganhar algo novo. Avance para um tempo novo. É tempo de Deus para a sua vida. Tempo de decisão. Quem veio cedo entendeu tudo. Tome uma decisão hoje. Pare de querer ficar vivendo no novo tempo com hábitos antigos. Pare de querer estar na nova terra com as práticas que Deus já disse para você abandonar na velha terra. Relacionamentos que Deus já mudou e você continua a repetir os mesmos atos. Ambiente que Deus te locomoveu e você continua fazendo da mesma forma.
uma chamada ministerial que Deus te deu e você está dizendo: eu vou aguardar. Aguardar o quê? Se Deus já te moveu, te levanta, haja. É tempo de se mover, é tempo de avançar, é tempo de aceitar o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Há novo tempo. Ah, pastor, mas nesse novo tempo tem angústias. Pastor, nesse novo tempo ainda estou vivendo caos. Pastor, nesse novo tempo estou enfrentando guerras. Então eu quero finalizar essa mensagem. Palavra de Deus, hein? Salmo de número 46. A palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não é eu que sou, Ele que é. Refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, no luto, na luta, na dificuldade. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que o mundo se abale, as águas se perturbem, os montes se transportem para o meio dos mares e os rios rujam e se perturbem. O texto está dizendo assim para mim e para você: ainda que o mundo lá fora vire um caos, ainda que as políticas não funcionem, ainda que os governos não se estruturem, ainda que tudo passe, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, a igreja do Senhor. O rio é o Espírito Santo de Deus, que entra no meio da igreja, e Ele ajudará ao romper da aurora. O choro dura uma noite, Salmo 30, verso 8, a parte B, mas a alegria vem pelo amanhecer. O sol da justiça já está raiando, o novo tempo já chegou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos. As nações se embraveceram, os reinos se moveu. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Palavra de Deus. Vinde e contemplai que desolações Ele tem feito em toda a terra. Ah, eu estou com medo da batalha, eu estou com medo da guerra. Vinde e contemplai o que Ele faz. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.